Segundo um estudo publicado na revista Science, os serviços prestados pelos morcegos insetívoros à agricultura são valiosos. Nos Estados Unidos, o trabalho dos quirópteros está avaliado entre os 3,7 mil milhões a 53 mil milhões de dólares por ano. Muitas pragas dos campos agrícolas são presas apetecíveis para estes voadores vorazes, mas escondem riscos mortais. Os pesticidas afetam os morcegos por duas formas. Por um lado, sendo os morcegos insetívoros, portanto, os pesticidas diminuem as concentrações de insetos e, portanto, diminuem-lhes o alimento potencial. Por outro lado, acontece muitas vezes que os pesticidas afetam os insetos não morrem propriamente, mas chegam com um bocadinho de pesticida no seu interior. Se eles se alimentarem de muitos insetos, cada um deles com um bocadinho de pesticida, portanto, esses bocadinhos de pesticida ficam acumulados no interior do organismo do morcego. Na altura da hibernação, quando eles estão de facto sossegados e estão a viver à custa daquela gordura que entretanto acumularam, a concentração pode subir de tal maneira que se torna letal e eles morrem durante o sono de inverno. Viajamos até Tomar para conhecer um dos abrigos incluídos no Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas. A gruta é visitada na época de criação e hibernação por 9 espécies de morcegos. A importância da cavidade motivou a Quercus a adquirir o terreno para criar uma micro-reserva. É uma zona que não é muito perturbada, uma zona com floresta mediterrânea, com azinheiras, com carvalhos, medornheiros, mas que também já houve aqui um perigo de incêndio aqui há uns anos e, portanto, nós tentamos gerir de uma forma a manter as condições que existem atualmente, cortando algum mato aqui na zona envolvente, mas o mais importante foi mesmo vedar a entrada da gruta, colocar esta vedação que se encontra aqui próxima de nós, para que não existissem visitas indesejadas, porque havia muitas pessoas que iam visitar a gruta sem saber da importância das espécies que lá ocorriam e que muitas vezes deixavam até lixo ou faziam barulho e causavam perturbação significativa. Quando temos colónias de elevada densidade, isso reflete-se em grandes quantidades de guano, os excrementos dos morcegos. Em tempos remotos, a matéria orgânica, rica em micro e macronutrientes, era aplicada nos campos agrícolas. O guano é um fertilizante natural extraordinário. Durante muitos anos foi até utilizado comercialmente a sua venda e em alguns sítios ainda o fazem, tanto não em Portugal, mas no estrangeiro, ainda o fazem regularmente. De facto, tem uma concentração, nomeadamente de azoto, muitíssimo boa. Portanto, portanto, a pessoa ter a possibilidade na sua própria casa recolher o guano e utilizá-lo nas suas floreiras, nos seus campos, é de facto uma mais-valia. Nas grutas, o guano serve de alimento a comunidades biológicas específicas, os guanóbios e os guanófilos. Essas espécies chamam-se troglóbios, animais cavernícolas adaptados a um ambiente escuro e pobre em nutrientes. Estes invertebrados possuem pequenas áreas de distribuição geográficas, baixas populações e um modo de vida adaptado a pouco alimento disponível. Guanóbios temos essencialmente animais que se alimentam do guano e que normalmente são colêmbulos, portanto insetos, uma espécie de insetos muito primitivos que não têm asas, que se alimentam diretamente do guano, isópodes terrestres, portanto os chamados bichos de conta, temos imensos bichos de conta que se alimentam do guano. Temos também dipeluros, portanto outros insetos primitivos. E depois temos todos os predadores destes animais que andam também ao redor do guano, não a alimentar-se do guano diretamente, mas a alimentar-se dos que se alimentam do guano, como sejam as centopeias, alguns escaravelhos predadores, aranhas, pseudoescorpiões. À semelhança dos morcegos, estes insetos microscópicos, grande parte endémicos de zonas cárcicas, também sofrem com a pressão humana e carecem de conservação. Estes animais têm um papel muito importante a nível da degradação da matéria orgânica no meio subterrâneo, porque a inexistência desta fauna não permite a reciclagem de nutrientes que se infiltram através das fissuras e das fendas para o meio subterrâneo. Claro que isto é particularmente mais notório quando estamos a falar de reservatórios de água doce, como são as grutas calcárias. E estes animais desempenham um papel extraordinário na purificação daqueles que são os maiores reservatórios de água doce disponíveis para consumo imediato. O património subterrâneo é tão belo quanto desconhecido. Apesar da maioria das cavidades estar em área protegida,
continua a não existir um estatuto de proteção específico e mão forte para travar os impactos ambientais das pedreiras. Filmes e histórias de arrepiar dizem-nos que os morcegos são agressivos e atacam, o que não passa de um mito. Estes animais selvagens podem assustar-se e reagir ao sentirem-se ameaçados, mas a coabitação com o homem é possível e recomendada. Numerosas espécies vivem em edifícios, ocupam telhados ou caixas de store. Quem visita o Museu Nacional do Traje não imagina que os jardins do Parque Botânico do Monteiro Mor são o biótopo de alimentação dos morcegos que se escondem nas galerias subterrâneas do Palácio Angeja Palmela. Estas manchas castanhas que nós vemos no teto são as marcas das colónias quando estiveram cá. Portanto, eles trazem muitas vezes bocadinhos de lama nas patas e depois quando estão pendurados. Com a urina vai alterando a rocha que está ao pé deles, não é? Portanto, nota-se muito bem, quando há estas manchas, significa que, de facto, no passado, já neste sítio específico, já teve aqui uma colónia, talvez com 10, 20 morcegos, porque esta espécie que costuma vir aqui, cada metro quadrado tem 2.000 indivíduos. Portanto, neste bocadinho aqui caberiam facilmente cerca de 20 morcegos. Nos subterrâneos do edifício histórico já foram contabilizados mais de 200 morcegos. As galerias são utilizadas como abrigo de primavera e outono. Este sítio serve de passagem entre 8 sítios, o que lhe dá uma importância muito grande. E esses sítios podem ser tão longe como, por exemplo, o abrigo de Marvão, que tem ligações a 3 grutas na Arrábida, uma gruta em Monte Junto, 2 grutas na Serra da Aire Candeeiros e ainda uma outra gruta em Tomar. Ou seja, de facto, este sítio aqui permite, de facto, estabelece uma rede perfeitamente de movimentos entre estes vários abrigos, o que significa que, se desaparecer este abrigo, vai afetar toda a rede. Também no Centro Histórico de Sintra, a noite revela a vida escondida no jardim e nas grutas da Quinta da Regaleira. Estamos aqui junto aos Vagos da Regaleira, que é um sítio onde sempre podemos observar os morcegos a caçar. Estamos aqui com o detector e podemos observar, ouvir os sons de caça, a sua estratégia de caça. Quando ouvimos o pulso aumentar, quer dizer que ele está a aproximar-se da presa. Estamos aqui a apanhar um morcego anão, um pipistrelos, a caçar. Nos 4 hectares da Quinta da Regaleira já foram identificadas 14 das 25 espécies existentes no continente. É neste local místico de densa carga simbólica que se encontra a maior colónia de morcegos de ferradura mediterrâneo do país, espécie criticamente em perigo. Não menos importante é a colónia de criação de morcego de ferradura pequeno, na Regaleira, durante todo o ano e com mais de 200 indivíduos. Os pequenos animais beneficiam de um abrigo artificial com temperatura regulada, desenhado para oferecer conforto às crias nas primeiras semanas de vida. A colónia estava no Palácio de Monserrate, que era um abrigo a 2 km daqui da Quinta da Regaleira, e estavam a acontecer obras de recuperação do palácio e havia uma colisão realmente de interesse entre a permanência desta colónia, que é uma colónia de interesse nacional, e o património, digamos assim. O que nós fizemos foi tentar, com sucesso, criar condições para que essa colónia se pudesse deslocalizar para este local, o que veio a acontecer normalmente. Portanto, eles mudaram porque conheciam o abrigo e encontraram condições semelhantes ou melhores neste espaço e acabaram por colonizar este espaço. O projeto do Morcegário Laboratorial nasceu em 2002, fruto de uma parceria entre a Associação dos Espeleólogos de Sintra e a Fundação Cultur Sintra. As câmaras de infravermelhos instaladas na maternidade registram a atividade 24 horas por dia. Nós hoje sabemos exatamente como é que é o processo de aprendizagem de voo. Portanto, eles, assim que nascem, começam a exercitar, digamos assim, os seus braços, as suas asinhas, logo com poucas horas de vida, e esse processo vai aumentando até que eles conseguem começar a fazer os primeiros voos, que acontecem ao fim de 4 semanas. Mas sem que antes eles não treinem imenso, até pendurados pelas suas mães, na boca das suas mães, no teto, não é? Exercitam essas manobras de voo ainda agarrados à progenitora. A nossa monitorização tem, por um lado, permite-nos saber em que estado é que está a colónia, se já houve nascimentos, por exemplo, que é a altura mais crítica
da colónia, que as crias são muito pequeninas, estão totalmente dependentes das suas mães, mas permite a qualquer investigador em qualquer parte do mundo estar a acompanhar esse trabalho. Não é só nas grutas ou nos edifícios devolutos que encontramos morcegos. Sem saber, pode ter um morcego perto de si. Nestes casos, deve entrar em contacto com o Instituto de Conservação da Natureza ou descarregar do sítio do ICNB, em Estudos e Projetos, opção Morcegos, o Guia de Apoio a Situações de Coabitação e Exclusão de Morcegos em Edifícios. O documento explica-lhe o que fazer para capturar um morcego, cuidados a ter e como lidar com a presença destes importantes mamíferos. Pode também aprender a construir caixas-abrigo para transmudar ou acolher colónias. Muitas vezes os morcegos estão nos sótãos, no meio das telhas, mas não são visíveis, sobretudo quando é uma espécie mais pequena, que é o morcego pigmeu ou o morcego anão, que são as duas espécies mais frequentes em Portugal, e que, de facto, depois fazem umas pilhas de guano por baixo dos sítios em que eles estão abrigados. Tendo em conta que eles, de facto, não transmitem doenças, é assim, não há o perigo das pessoas estarem a coabitar, viver numa casa com morcegos perto. Cada vez mais, tanto quando eu entrei para o ICNB há 24 anos, praticamente e durante talvez uns 10 anos, ninguém nos contactava com morcegos. Portanto, as pessoas, eu acho que, por simplesmente pegavam numa vassoura e resolviam o problema. Portanto, os relatos que nós tínhamos tinha uns morcegos, mas matei-os. E agora, realmente, todos os anos, aumenta exponencialmente o número de pessoas que nos contactam a dizer umas que, de facto, têm morcegos que não os queriam muito lá em casa, mas também não os querem matar. Portanto, querem ver se os podemos ajudar, de facto, a livrarem-se da colónia, mas de uma maneira que não perturbe os animais. Isso é muito importante, de facto, começa a haver um respeito e muitas vezes, talvez até na grande maioria, quando nós explicamos que eles não atacam, não transmitem doenças, não há problema, as pessoas até acabam por aceitar e ficar com os morcegos na sua casa e não ficam muito perturbados. Mas de facto, e já começa a haver até pessoas que querem ter morcegos em casa. Portanto, nós às vezes até recebemos telefonemas de pessoas que perguntam se os podem comprar, se nós temos para dar, se podem colocar uns abrigos artificiais que possam vir a ser colonizados. Portanto, a mudança de atitude é brutal. Longe da má reputação, os quirópteros são verdadeiros aliados da natureza, polinizam e ajudam a regenerar florestas. Ao mesmo tempo, são um elemento fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. O Ano do Morcego lembra-nos que devemos olhar para estes pequenos mamíferos com mais atenção e questionar infraestruturas que acelerem o declínio de espécies em risco. Colabore com o ICNB na elaboração do primeiro Atlas dos Morcegos. A cartografia pretende mapear a distribuição de morcegos no território continental e conta com trabalho voluntário. Faça parte.